Gente, bom dia. Olha, eu tô há mais ou menos 15 dias tentando ter controle emocional sobre toda essa situação, sobre todo esse linchamento que tá acontecendo aí nas redes sociais, sabe? Tô tentando aqui, até porque são 24 anos, né, de um casal. Eu sou amiga da mulher, certo? Me tornei amiga do marido também, né? Então, assim, a gente acaba querendo entender, querendo, enfim, querendo, né? Mas eu vou te falar, eu fui mergulhando nessa história, mergulhando, e de verdade, a sociedade não tá pronta pra ouvir. Não tá pronta. Acho que algumas pessoas nem merecem, sabe? Ouvir uma história de terror, porque isso é uma história de terror, certo? Uma história de terror. E eu não vou mais me calar. Eu não vou mais me calar. Não vou ficar calada, não vou mais, tá? Meu marido não quer que eu me manifeste, minha mãe tá com medo de eu me manifestar. Por quê? Porque a gente tá falando de um bandido, a gente tá falando de um psicopata, de um narcisista, Narcisista não, porque narcisista banalizou tanto, né? Que hoje em dia qualquer um é narcisista, a gente não tá falando de qualquer um. A gente tá falando de uma pessoa sem escrúpulo. A gente tá falando de uma pessoa que só no condomínio foram mais de 16 ocorrências policiais que não foram acionadas pela esposa, foram acionadas pelos vizinhos, tá? De tanto que essa mulher foi espancada, foi agredida, entendeu? O que não falta é testemunha por aí disso. É muita cara de pau, né? Porque assim, aí a gente vai começar a estudar, né? A gente vai começar a entender o que é o abuso, né? O que é a violência doméstica, o que é. Cara, isso é um ciclo. É bom, né? É bom pra gente poder identificar, né? Que pelo menos de alguma coisa sirva. Esse drama, esse filme de terror que tá acontecendo aqui, né? Na vida da minha amiga, que pelo menos sirva para as pessoas compreenderem. Porque eu não sabia. Eu comecei a estudar, a ler. É um ciclo, entendeu? Todo abusador, quando a vítima quer sair, bota no chat GPT aí, no Google. Todo abusador, quando a vítima quer sair, ele começa a tentar assassinar a reputação da mulher. Entendeu? Começa a dizer que é indigna, a dizer que era isso, que era aquilo. Cara, que loucura quando eu vi, assim, porque a gente, existe uma relação de amizade, né? Tipo, eu fui madrinha de casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento, né? Frequentou minha casa. Então, assim, você não quer acreditar, você quer acreditar que a pessoa tá doente, que a pessoa surtou, né? Eu tava em contato com a família dele, pediu pra internar, e no Rui para internar não, a pessoa dessa tem que ir pra Pedrinhas. O lugar dele é esse, é um bandido. Sabe por quê? Porque quando você começa a estudar, quando você começa a ler, quando eu comecei a entender, são muitas camadas, são 24 anos de abuso. Abusos de todos os tipos, sabe? Físico, moral, sexual. E o último, quando a vítima tenta sair, aí ele tenta acabar com a reputação da menina, né? Pegando fatos, invertendo a verdade, de uma forma tão suja, sem nem se importar com a outra família que ele tá envolvendo. Que cara psicopata, cara. Um cara desse, se ele fosse digno, né? Por mais raiva que ele estivesse, né? Ele jamais, ele pensaria pelo menos na outra família. Se ele se diz esse bom moço, né? Esse cara trabalhador de roça. Que de roça? É de roça porque nunca conseguiu concluir um curso superior. A verdade é essa. E não foi por falta de oportunidade, não. Entendeu? Foi por malandragem. Uma pessoa dessa que desde a adolescência, entendeu? Ia pra briga de rua. Isso é fato público e notório. A cidade inteira sabe disso. Chegou já a arrancar a orelha de gente aí em confusão de briga. Entendeu? É desse tipo de pessoa que está falando, mas a gente pensa que era novo, se ajeitou não. Olha o que esse rapaz está fazendo. Ele quer justificar a violência. Ele quer dizer que porque ele estava abalado, ele fez. Que é isso? Que é isso? Nada justifica. É por isso que as vítimas, elas não denunciam. Porque olha o que a sociedade está fazendo com essa mulher, cara. Desde quando o sofrimento de de duas famílias, né? Desde quando o sofrimento de uma mulher virou palco para entretenimento, cara? Como é que esses blogs, esses Instagrams
publicam, não tem... Cadê a fiscalização dessa cidade? Cadê o Ministério Público? Cadê a defesa da mulher? De tudo? Cadê, gente? Como é que eles publicam? É notícia atrás de notícia, sabe? Não só desse caso, de vários, né? Uma mídia irresponsável, impune, que segue impune, né? Que dá voz a um agressor, que faz um desserviço. E uma das postagens foi capaz de falar, porque levanta o debate sobre revitimização. Revitimização é deboche isso? Revitimização é isso, é a vítima, entendeu? Depois de tentar sair de tudo, ela ainda vira isso. Vira o quê? Ah, merece. Gente, que isso? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A conduta íntima de uma pessoa, de uma mulher, não vem ao caso, sabe? Inclusive, se eu não tenho coragem, de expor, tá? Por tentar protegê-la, sabe? Eu não tenho coragem de expor o que tem por trás disso aí. O que tem por trás dessa infidelidade que ele alega. Eu não tenho coragem de expor. Eu não tenho coragem. Entendeu? Porque as pessoas perguntam, e aí? Cadê? Vocês não vão fazer nada? O bagulho é tão mais embaixo que a gente fica sem reação. A gente fica sem entender como que aconteceu durante tantos anos debaixo dos nossos olhos. Sabe? Assim, eu vou postar logo esses vídeos, porque se eu for parar pra pensar, né, eu vou ter medo, né? Mas, cara, omissão também é crime. Omissão também é crime. E eu não vou ver um feminicídio se desenrolar na minha frente de uma amiga que eu considero como irmã, que eu conheço ainda, que eu conheço o caráter, que tá sendo acabada por uma mídia, por uma sociedade que não tem conhecimento de nada do que tá se passando. De nada, de nada. Por favor, parem de julgar. Parem de julgar, vocês não têm noção do que está se passando. Vocês não têm noção, e são questões íntimas. São questões íntimas, são questões criminais, né? Que eu não posso sair aqui despejando, porque eu não posso estar falando sem provas de ninguém, vocês entendem? Então, assim, é muito complicado, é muito delicado tudo. Envolve muita coisa jurídica, muita coisa que a gente tem que se proteger, inclusive a nossa integridade física, porque uma pessoa dessa, vocês não têm dimensão, uma pessoa dessa é capaz de qualquer coisa, entendeu? E o psicopata, ele faz isso, o psicopata, ele consegue se passar de coitadinho, meu Deus, as pessoas estão com pena dele, ele ficou doente emocionalmente, por isso que ele encheu a mulher dele de porrada na frente dos 3 filhos dele. Por isso que ele fez alienação parental. Cara, ele é tão doente que ele descumpre medida protetiva, ele mexe tanto com a cabeça dela, que mesmo com medida protetiva, diante de todo o perigo que ela corre, ele fez ela ir para um consultório de psicologia alegando que era para levar o filho, sabe? Botou o menino na frente dela e falou tanto absurdo na frente das pessoas. Cara, assim, é insano. Meu Deus, como é que você... foi? Que perigo que você correu. Ele mexe, ele é doente. Até eu, que sou amiga, quando ele começou a conversar, falei, meu Deus, cara, então, sei lá, você tá doente, você tá... Cara, foi preciso, eu ir mergulhando, sabe? E aquela coisa assim que vem em doses homeopáticas, porque você não tem estômago, uma pessoa normal, uma pessoa decente, uma família, uma pessoa, ela não tem estômago pra ouvir tudo que eu ouvi. Eu fui ouvindo assim, ó, em camadas, cada dia era uma coisa diferente, sabe? Até você ter dimensão do monstro que chegou a ser padrinho do meu casamento, cara. Aí você fica assim, caraca, sabe, assim, cara, parem de julgar. Vocês estão falando de um doente, capaz de qualquer coisa pra acabar com a vida dela antes de ir pra cadeia, entendeu? E ele foi bem claro, ele me falou, eu tenho áudio dele dizendo pra mim que quando ele atirou, tá? Essa pessoa aí não só bateu, não. Espancou, violentou na frente dos filhos, sabe? Coisa horrível. Os últimos dias têm sido só de crime.
Invadiu a academia, ameaçou pessoas. É loucura. Deteriorou, acabou com o carro dela, roubou o celular dela, pegou o celular pra poder estar inventando um monte de mentira em grupo. Quem conhece de perto sabe a pessoa que ela é. Só que tá com medo de falar. Entendeu? E eu não vou me calar, porque omissão também é crime. Eu não vou me calar. Não vou me calar. Não vou me calar. Pra um doente desse. Ele falou, eu atirei, porque pra mim, eu ia morrer atirando. Eu queria morrer naquele dia. Só que eu tava muito bêbado, desmaiado. Ou seja, ele já tá nem aí. Ele quer acabar com a vida dela, porque a dele já acabou. Porque sem ela, ele não tem nada. Sem ela, ele não tem nada. Entendeu? Ele trabalha na propriedade dela. Eu vi nos comentários. Ah, isso aqui dá. Bancar mulher. Como é que é? Bancar o quem? Ele que é bancado, cara. Ele que é bancado. Que investimento que ele fez? Ele fez financiamento porque ela tinha nome pra fazer financiamento, meu amor. Ela tinha nome. Nunca ficou de perna pra cima, não. É concursada, trabalhadora, estudiosa. Entendeu? E o cara desse vir falar o quê? Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Olha, eu vou... Meu filho tá ali, ó, desorganizando de me ver assim. Desorganizando de me ver assim. Mas eu confio acima de tudo e qualquer coisa. Eu confio na justiça de Deus. Eu confio na justiça de Deus. E eu espero que esse meu relato aqui, que é, na verdade, um grito de socorro. É um grito de socorro, porque todo mundo paralisa diante da insanidade que é uma violência de um abusador.